Pessoal, bom dia a todos então, que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Vai começar aqui o nosso trabalho, o primeiro horário do nosso trabalho. Oração de São Francisco, quem quiser cantar junto, vai estar a oração aqui na tela, tá bom? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Hoje quem vai fazer a palestra para a gente é a nossa companheira Flávia, vai falar sobre cuidados paliativos, né, para os nossos animaizinhos. Então tenho certeza que vai ser uma palestra muito útil para todos nós. Lembrando que a palestra também é gravada e depois a gente disponibiliza no nosso canal no YouTube e no Facebook, para quem quiser assistir de novo, quem quiser passar para alguém para poder assistir, tá bom? Bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos muito felizes sempre com a presença de vocês na nossa casa. Bom, hoje a palestra vai ser um pouquinho mais técnica, né? Vamos falar sobre a espiritualidade, mas vamos entender um pouquinho sobre cuidados paliativos. Vocês já ouviram falar em cuidados paliativos? Porém, né, a gente tem uma certa restrição, né, de entendimento do que seja cuidados paliativos. Normalmente, né, nós entendemos cuidados paliativos como para pacientes que estão em final de vida, né, humanos, né, em final de vida, tá? E é muito raro até hoje em dia, né, nós escutarmos isso, né, dentro da medicina veterinária, né, dentro do contexto dos animais, tá? Então, os cuidados paliativos, eles se, né, aumentaram mais, né, nos humanos, né, para os humanos, mais ou menos há uns 20 anos atrás que tudo isso começou. Já os cuidados paliativos no contexto dos animais, de uns 5 anos para cá, né, que isso começou a ser mais divulgado. E hoje nós temos veterinários especialistas em cuidados paliativos, né? E o contexto, né, errôneo também é a gente achar que os cuidados paliativos são só para seres, né, que estão em final de vida. Não. Cuidados paliativos são todos os seres que estão em sofrimento, independente se é final de vida ou início de vida, não tem idade os cuidados paliativos. Ou seja, os cuidados paliativos são para diminuir o sofrimento, tanto no contexto desse corpo físico, né, tanto do contexto familiar, psicológico, né, dessa família, desses tutores que estão com o animal, né, que está em sofrimento. Então, estar doente não é o fim. Então, paliar não quer dizer que a vida está acabando. Não, muito pelo contrário. Estamos tentando manter a vida o melhor possível, sempre da melhor maneira possível. Como é o tratamento paliativo para os pets? Então,
Você ama seu pet de todo o coração, mas um dia ele fica doente. E dependendo da gravidade da doença, a primeira situação que vem à mente é a eutanásia. Alguns sim, outros não. Já estamos tentando mudar um pouquinho esses conceitos dentro da gente, tá? Porém, a medicina veterinária evoluiu muito. E hoje é possível oferecer ao paciente e à família todo o conforto de um tratamento que alivia o sofrimento físico, psicológico, social ou espiritual. Ou seja, o que vocês estão fazendo hoje aqui é um cuidado paliativo com os seus animais. Quem está em sofrimento, passando por um momento que está em sofrimento, vocês estão fazendo cuidados paliativos. E não necessariamente eles estão em final de vida. O cuidado paliativo não é somente para pacientes em fase terminal. Ele oferece todo o suporte clínico, social, emocional e psicológico, tanto para pacientes com doenças terminais, quanto aqueles com doenças crônicas, que precisarão desse suporte por muito tempo, né? Então, os humanos têm diabetes, os animais também têm, e podem precisar desse acompanhamento. Então, tudo que vier para aliviar o sofrimento, né, é um cuidado paliativo. O acompanhamento de perto desse paciente ajuda os tutores no cuidado em casa e também na preparação e tomada de decisão conforme essa progressão da doença, né? Então, por exemplo, o paciente está com desconforto respiratório, o animal está com desconforto respiratório, né? Onde que ele fica? Que ambiente? Ele está todo fechado em casa? Se isso é em casa. Mas a gente sabia, né? Vocês sabiam que nós temos receptores, né? Que captam o ar, o vento dentro do nosso rosto. Quando você sente aquele ventinho na cara, não é gostoso? Não dá um alívio? Não parece que a gente está, ai, que gostoso? E se o nosso animal, que está com desconforto respiratório, ele fosse colocado num ambiente mais arejado, com um ventiladorzinho meio de ladinho, assim, para trazer aquele ar ambiente, isso não traz um alívio? Isso é uma visão paliativa, ou seja, é uma visão que traz uma diminuição do sofrimento para esse animal, tá? E se esse animal está passando por um problema, um câncer, e você fizer caminhadas com ele todos os dias, ou seja, atividade física, é um cuidado paliativo, para que ele melhore a circulação sanguínea, não fique só deitado, melhore capacidade cardíaca, pulmonar, né? Então, isso é um cuidado paliativo. Então, ela é uma abordagem para aliviar o sofrimento e a dor, não é final de vida. Contribui também para a diminuição do sofrimento psicológico, tanto do pet quanto da família, porque todo mundo está ali naquele momento, né? Então, nós precisamos entender que trazer, né, cuidar da parte espiritual, cuidar da parte psicológica dos tutores também, e o alívio desse sofrimento físico do animal. Quando iniciado precocemente, maiores as chances do seu pet se sentir confortável. Então, todo mundo tem direito a se sentir o mais confortável possível. Uma medicação analgésica, isso pode ser uma acupuntura ou uma nutrição diferenciada, tá? Os cuidados paliativos não significam desistir do pet, muito pelo contrário, mas fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ele se sentir bem. É isso, se sentir bem, o melhor possível. Quais são os pilares, então, dos cuidados paliativos? Alívio dos sintomas, escuta empática. Então, esse profissional precisa escutar, né, essa família, esse tutor, entender quais são, né, o que pode ser feito para aliviar.
dá suporte, né? Então, essa família. E faz parte, os pilares mais importantes é a equipe multidisciplinar. Então, o cuidado paliativo, ele tem que estar com o médico veterinário, ele está com o psicólogo, com o nutricionista, acupuntura, fisioterapeuta, tá? Então, nós aqui que, né, cuidamos, né, da parte, auxiliamos na parte espiritual, tudo isso faz parte de paliar, ou seja, aliviar o sofrimento e a dor. Cuidado paliativo é para quem sofre, então é para todo mundo, para a família e a equipe. Não depende da idade, tá? Não depende do diagnóstico e não depende da fase da doença, tá? Ele pode ser iniciado o mais precoce possível, para que todos fiquem o melhor possível dentro dessa jornada. Eu tenho que fazer eutanásia? Essa questão é muito delicada. É muito honroso da parte de todos, né, que pensam em minimizar, né, ou dar um fim, tá, no sofrimento do animal. Mas a gente não pode esquecer que estamos sempre amparados por Jesus e pela espiritualidade, tá? Quem deu a vida sabe a hora de que ela tenha um fim, ok? Então, fica a sugestão, certo, de vocês refletirem sobre o assunto, que nós aliviamos sofrimento, nós amamos incondicionalmente, mas o momento do desligamento desse espírito, né, com esse corpo físico, não cabe a nós, e sim, né, a quem deu a vida. Então, isso é um momento de fé, muita fé. É aí que a gente prova a nossa fé, que a gente acredita que existe algo além disso, tá bom? Mas é muito honroso, tá? O sentimento de querer finalizar o sofrimento. Isso é levado em consideração sempre. A espiritualidade, Jesus, não é punitivo. Ninguém vai ser punido nunca porque quis aliviar o sofrimento de um animal. É diferente de você ser punido porque você não queria mais cuidar dele, porque, né, já estava sendo um estorvo para você. Certo? Então, vamos refletir sobre o assunto e entender que esse momento é de muita fé, não é fácil, ninguém está falando aqui que é fácil, mas é o momento que a gente exercita a nossa fé, a nossa coragem e o amor puro e verdadeiro que são nas dificuldades. Olha que bonitinho essa tirinha do Calvin. Papai, você foi ver o guaxininzinho esta manhã? Sim, Calvin, infelizmente ele morreu. Ai, chorou, né? Eu também estou triste, filho, mas ele não tinha muita chance. Pelo menos ele morreu quente e seguro. Calvin, nós fizemos o que podíamos, mas agora ele se foi. Eu sei, estou chorando porque lá fora ele se foi, mas não foi dentro de mim. É melhor a gente ter sempre, né, o coração quentinho, né, de que tudo foi feito. Deitar a cabeça no travesseiro e falar, não, o que estava ao meu alcance eu fiz. Eu paliei o máximo possível. Eu fui atrás de minimizar o sofrimento, a minha dor, a dor, né, física, a minha dor psicológica, né, mas eu tive fé na espiritualidade e fiz de tudo para que ele ficasse melhor. Então, sim, ele morreu quentinho e morreu seguro. Olha essa imagem. O que a gente, né, e isso está mudando bastante também na medicina humana, né? Será que é interessante que a gente passe pelo sofrimento? E eu não estou dizendo que não há necessidade de ficar ligado em aparelhos, porque tudo isso depende de cada caso. Os cuidados paliativos, eles são tanto
no ambiente hospitalar de internação, né, quanto no ambiente doméstico. Mas é muito mais confortável, né, se o nosso ser, o nosso gatinho, estiver acolhido, quente, tem até uma música, tem até um aquarinho do lado dele com peixinho ali do lado. Isso é entender que todos somos estimulados, né, por um todo, tá? Então, o bem-estar dentro de um percurso de um sofrimento, de uma doença crônica ou de uma doença terminal, ele pode estar presente. Ele pode sim estar presente, tá? Então, observar como todas essas questões estão envolvidas no percurso dessa patologia ou dessa fase terminal do animal. Então, a frase de um fisioterapeuta, até colega meu, que é especialista em cuidados paliativos humanos, né? Ele até fez uma paródiazinha, mas eu não vou cantar, mas tem uma frase que diz: se não dá para se curar, vamos paliar. Solte as crenças que não deixam você cuidar. Cuidar, bem-estar em todos os aspectos da família, certo? Da família e do animal. Bom, obrigada e espero que todos fiquem bem e reflitam sobre paliar.